Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre bullying. No primeiro momento do programa, foi lembrado como está difícil a conversação hoje entre as pessoas. A boa e antiga troca de ideias, era assim que se dizia, né? Não se conversa mais. Né? Pois me faz lembrar aqui de um livro mais lido, né? Em várias esferas da Bíblia. Por que mais lido? Porque ele nasce da história oral, do que foi transmitido por avós, por pais aos filhos. E uma linguagem simples, simbólica algumas vezes, mas naturalmente simples. É por isto aquele que é mais repetido em diversas áreas, principalmente entre os que buscam solução para as suas angústias. Isto é, quem fica muito tempo submisso, preso à tecnologia, que é impessoal, acaba sendo psiquiatra, por favor. Revise ou não esse diagnóstico. Acaba sendo alguém insatisfeito. Na verdade, o homem é insatisfeito pela própria natureza, né? Então, eu te dar um exemplo, né? A gente estava conversando, vamos morar em Portugal, agora estão estimulando os aposentados brasileiros ir para Portugal. Daí vem a frustração, precisa levar 2 milhões de reais. Acabou, né? Então já não vai ninguém. Tá, mas vamos ver, mesmo que desse, a gente fosse. No início, aquela coisa, talvez não tenha tanta violência, tarari, tarará, é muito bom e tal, mas por que é tão bom e por que eles são tão deprimidos, por que eles se matam tantos, né? Então não deve ser tão bom assim, né? Então tem aquela história do argentino que foi para o Canadá, né? O cara saiu de Rosário, aquele calor, aquele bafo, né? Aquele pântano que é Rosário, aqueles mosquitos, foi morar em Vancouver. Vancouver, maravilhoso. Aí quando aquele troço começou a nevar, Chegou não frio, para mais de nevar, o cara não pode sair de casa. Que saudade dos mosquitos, né? É aquela coisa. Então a gente o homem ele é insatisfeito pela própria natureza dele, né? Então uma coisa que a gente aprende em psiquiatria é que a gente não resolve problema nenhum, a gente cria um novo, né? Então a gente cria novos mecanismos de defesa, né? Entendeu? Ameniza os outros e assim vai. É que nem assim, tu tem uma doença, certo? Então eu vou te operar, tá bom. Aí nós vamos ter que tratar o talho, o risco da infecção que tu vai ter, entendeu? Então a gente cria novos problemas. É que nem tu ser pobre, tu é pobre, tu ganha na loteria, aí tu fica milionário, aí tu tem que ter segurança, aí o teu risco de sequestro aumenta. Agora, não tem vacina contra parente necessitado. Tudo isso. Agora, o grande problema nosso é o seguinte, é que nós tivemos programas nessas áreas muito interessantes e que não deram certo por alguns motivos que a gente não pode repetir. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um programa chamado os CAIS, Centro de Atendimento ao Educando, nas escolas estaduais, esse programa. No governo Colares. Governo Colares. Que grande governo. É verdade. Agora que a gente reconhece. Esse programa nós ia atender as crianças na escola, não ficava esperando. O intuito principal desse programa era a prevenção ao alcoolismo e à drogadição. Aí nós começamos a ver qual era o problema maior. Que essas crianças, a maioria delas, que já tinham problemas com alcoolismo e drogadição, os pais tinham esses problemas. Também. Tá, a gente começou o programa nas escolas e tal, aí de uma hora para outra, né, a gente viu que havia uma certa sabotagem, um boicote por parte dos professores. Aí nós começamos um outro programa, que é um programa de prevenção ao suicídio. O único setor que não aderiu ao programa foi a educação. A segurança aderiu. O setor melhor que ele teve parceria foi com a segurança, melhor do que com a própria saúde. A assistência social aderiu e a educação boicotou e sabotou. E aí eu vejo assim, mas por quê? Nada é por acaso. Aí nós temos que pesquisar. A grande maioria, o percentual igual que tem na sociedade de alcoolistas e drogaditos é o mesmo entre os professores.
E os profissionais do Estado que têm mais atestado médico na área de saúde mental são os professores. É verdade. Então eles sabotam. Então a gente tem que ter essa clareza, porque eles também precisam ser ajudados. Entendeu? Então esse que é o problema. Então todo e qualquer problema eles sabotam. Aí não, porque vocês querem que a gente seja babá de criança, psicólogo de criança. Nós somos professores, não ganhamos adequadamente, nem para ser professor, vocês vêm aqui nos criar mais trabalho. Esse discurso do eu não ganho para isso, a gente ouve muito ainda. E na realidade nós também temos que pensar que nossos profissionais estão com um problema muito sério. O que nós temos nas nossas salas de aula hoje? Por que nós estamos discutindo bullying? Porque se tornou um problema seríssimo. Os professores são agredidos na sala de aula. Muitas vezes os professores não são respeitados nem pelas crianças e nem pelos pais. E eles não conhecem, talvez, o programa que esteja chegando, que nem tu está colocando agora. Muitas vezes o programa é imposto, não que o CIPAV foi apresentado para nós, foi apresentado para nossos professores, já teve um outro diferencial. Mas muitos programas, eles entram impostos dentro da escola. O professor não tem conhecimento, não sabe como trabalhar, não sabe de que forma. Eu sou supervisora. Então, eu teria que orientar o meu professor como desenvolver esse programa, mas muitas vezes eu não tenho formação para isso. Não me chamaram para fazer a formação para poder orientar meus professores. Quantas escolas, não só estadual quanto municipal, e muitas vezes até as particulares, não tem um supervisor à disposição da escola, tem que fazer outras atividades. Então existe também, não estou dizendo que muitas vezes tem gente que não quer trabalhar, não estou entrando nesse mérito, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes as pessoas não têm o esclarecimento do que é o programa. Para que esse programa está aqui? O CIPAV, nossos professores tiveram uma formação dentro da minha escola, com um representante do CIPAV da primeira coordenadoria, eu tive 3 profissionais dentro da escola, trabalhando com os professores. Eu chamei a comunidade para dentro da escola e esses profissionais apresentaram o projeto para os pais, porque eu vou dizer uma coisa, a escola só funciona com todo mundo junto. Exato. Não adianta ter uma diretora maravilhosa, um supervisor incrível, mas se tu não tem a comunidade dentro da escola. Se tu não tem a coordenadoria dentro da tua escola. Se tu não tem a brigada militar dentro... A brigada não vem com o poder de polícia. A brigada vem preventiva nesse caso. Que é o caso do CIPAV. A brigada vem de prevenção. O conselho tutelar, eles não vêm fazer uma represália ao aluno. Nós queremos fazer intermediar o problema, ver o que está acontecendo com o aluno, de que forma trabalhar. Eu trabalhei numa escola com a vulnerabilidade social incrível, com 1.700 alunos. Agora mesmo eu disse para a Lu, o 21 não teve uma ocorrência dessa escola dentro da escola. O entorno é uma coisa que nós não temos como alcançar. Professoras, nós professores, né, tem umas contradições fantásticas. Eu coordenei o programa de prevenção ao suicídio do Estado do Rio Grande do Sul por 2 anos, que a gente reduziu em 12% os suicídios, e depois veio o novo governo, acabou e aumentou uma barbaridade. O maior apoio que nós tivemos foi da área de segurança, principalmente da Brigada Militar. É verdade. E do Corpo de Bombeiros e da Segurança Pública. Os dados sobre suicídio da Segurança Pública são todos online e através dos boletins de ocorrência, que são online. Os da saúde, pelo DataSUS, levam 1 ano e meio para receber. Os da Segurança Pública é imediato. Sim. E os dados da Segurança Pública, os boletins de ocorrência, porque todos os suicidas têm que ter registro, né, são muito mais fidedignos. E assim, os caras investigam mesmo. Então nós temos um trabalho fantástico. E a brigada também. A maioria dos suicídios em Porto Alegre, que a gente reduziu em 20%, foram evitados pela Brigada Militar. Eles têm um comando da brigada que é de negociação com reféns. A interlocução que ela faz, a brigada, a mediação. O pessoal treinado, capacitado. Então, um número imenso. No fim do ano ali, aquelas brigas de casal, sequestro. E esse pessoal. E ninguém divulga isso. Tem outro trabalho fantástico que é no Corpo de Bombeiros, que eles arrecadam o pessoal que se atira aí no Guaíba, principalmente no verão, os caras tomam trago, e o Homem-Aranha. Esse trabalho do Homem-Aranha nunca ninguém divulgou. É fantástico. Sabe o que eles fazem? Eles negociam. Grande parte dos suicídios em Porto Alegre, principalmente no centro, o pessoal se atira. Viaduto. Isso, e por precipitação dos prédios.
E muitas vezes aí é a brigar junto com os corpos de bombeiros. Vão lá e negociam com os caras e salvam assim, e ninguém divulga isso aí. Contraditória e paradoxalmente, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul tem o maior índice de suicídio, que é o dobro da população geral. Na população geral nós temos 11 para 100 mil. E na Brigada Militar é 22, o dobro. Então é uma coisa E a contraditória. dificuldade para suportar a tensão permanente. Sim, e depois também, depois que entrou as meninas na brigada, né, aumentou. Por quê? Tudo se repete. Porque a maior causa de morte em adolescentes, elas entram adolescentes, em meninas é suicídio. E elas têm acesso à arma. Né? Então a gente se propôs até fazer um treinamento, capacitação lá, mas o pessoal meio resiste ainda, sabe? E contraditoriamente, para os outros, eles têm um trabalho maravilhoso, fantástico. Até nós temos, a gente fez um estudo ano passado, em 800 escolas eu fiz a pergunta, né, se a escola tinha conhecimento de casos de suicídio e a automutilação, que nos preocupou muito, que são aqueles cortes que eles cortes fazem. de gilete. Que é muito comum entre adolescente atualmente. E o que nós percebemos nessa pesquisa? Das 800 escolas que responderam, apareceram 169 casos de suicídio, tá? Entre os alunos, né? Com a faixa etária entre 13 e 15 anos, e a automutilação deu 345 casos de automutilação. O que são esses jovens? Também fizemos esse estudo. Não são os jovens carentes. As crianças de periferia, carentes, que já não são criados pelos pais, ou é o avô, ou é o irmão mais velho que cuida daquela criança, o amor e o cuidado, o carinho que ele recebe na escola, o mantém afastado disso. Mas a criança, aquela que já tem uma condição de vida melhor, que são os que vivem no celular, no tablet, têm acesso à internet, esses são os que se isolam e acabam sofrendo essas situações depressivas, talvez sejam vítimas de bullying que não tenham com quem conversar sobre o que eles estão enfrentando. Não tem identificação com os colegas. Não. Exato. Não, mas o que é pior... Se sentem diferentes. Mas o que é pior, muito pior, eles têm que conversar, sabe aonde? Na própria internet. Sabe quantos sites tem? Ensinando como fazer. Ensinando como se automutilar. Eu sei, são como vários. Vários não. Milhares. Só em português são 800 mil. Nossa. Não, ao contrário. Em 800 mil em inglês, 400 mil em português. Tem todo o tutorial, né, de como fazer, então, por que fazer. Procuram? Aí, ao invés de procurar uma ajuda sadia, pega desses loucos. Exatamente. E aí os loucos dizem assim, não, tu quer morrer rápido, tu quer morrer sem dor. Sim. Tem sites. Nós vamos... Sites e... quando é um grupo, como é que se chama? Que eles vão orientando. Entra gente do mundo inteiro. É um grupo fechado, né? Não, mas são tem as tribos que eles chamam. Mas tem um nome específico. Inclusive, nós temos um caso, eu não vou citar a cidade, que o menino, ele se jogou na frente de um ônibus, quando ele saiu para ir para a escola, propositalmente se suicidou, de 14 anos, porque os pais tiraram o videogame dele. Esse desequilíbrio é provavelmente por falta de diálogo e por orientação realmente de quem já tem esse desequilíbrio. A gente percebe que isso vai virando um vírus, né? É um vírus psicológico. Então a gente vê o aumento da incidência de suicídio em adolescentes, nas meninas é o primeiro lugar, nos meninos é o terceiro. E esses sites aí, se tu botar ali na internet, tu fica apavorado. Exatamente. E bota lá, como eu faço, nem vou falar. Luciane, o programa, ele tem a adesão no interior, mencionaste aqui a capital, de uma certa resistência. No interior é a mesma postura? Não, nós temos duas... Tem núcleos ou é individual? Sim, nós temos 2.500 escolas no estado. Dessas 2.500, 2.135 já estão atuando no programa. E aonde nos falta realmente é na capital. A capital e algumas cidades consideradas com índice de violência mais alto, a resistência maior. Os motivos são diversos, né? O professor realmente fala que
não tem tempo para isso, não ganha para isso, não é função dele, mas ele ainda não conseguiu compreender que o objetivo do programa não é fazer com que onerar o professor em mais tarefas. O objetivo do programa é que a escola abra as portas para os parceiros desenvolverem ações. Exemplo, assim como falamos da Brigada Militar, que é um excelente parceiro, eles têm diversos programas preventivos, a Polícia Civil também cria cada vez novos programas preventivos, nós temos a Secretaria da Saúde, os conselhos tutelares que antes eram chamados nas escolas somente para resolver questões legais, eles estão indo na escola para trabalhar a prevenção. Nós tivemos um aumento de 6.000 ações dos parceiros da CIPAV no ano de 2016 para 14.000 ações. Né? Cerca de 8.000 ações a mais começaram a ser implementadas porque todas as entidades públicas, privadas, ONGs, eles têm programas preventivos, eles só estão esperando que a escola abra a porta e deixe a gente entrar para desenvolver essas ações. Não é uma função do professor, do diretor, do supervisor, não. Muito pelo contrário, nós queremos essa parceria para mostrar a nossa visão e não aquela do professor. Porque muitas vezes o professor tem o conhecimento desse assunto, mas o aluno não quer ouvir. Ele está cansado de ouvir a fala do professor, mas vindo uma pessoa de fora, essa outra representação dentro da escola tem um resultado impressionante. E isso a gente mostra nos números dos nossos mapeamentos. Toda a região que desenvolveu ação preventiva diminuiu os índices de violência, sem dúvida nenhuma, não tem contestação. E no interior do estado, esse engajamento é maior, muito maior. As escolas, na totalidade, trabalham a prevenção, eles buscam parceria do município, eles buscam parceria do estado, eles buscam parceria da iniciativa privada, eles querem esse trabalho conjunto, eles clamam, né, por essa integração. E nas regiões mais populacionais é ao contrário, eles se afastam desses envolvimentos. Eles querem o isolamento, de preferência muro, câmera de vigilância e um guarda na frente. Eu quero me isolar daquela violência que está em volta. É o reflexo do estado de insegurança reinante. Né? Porque foi falado aqui sobre afeto, que é fundamental, né? Na formação da criança, mais adiante a vida toda. Né? Nós temos que dar ao outro aquilo que queremos para nós. Exatamente. Quem precisa de muito afeto e de tratamento mais adequado é o professor. O professor não recebe há muito tempo o tratamento que merece pela importância das suas atribuições e principalmente por essa ausência de respeito pessoal. Ele é merecedor de afeto. Recebendo este afeto, essa compreensão, e o instrumental para o trabalho, não haveria resistência para qualquer implantação de um novo programa, que, se não bem explicado, não pode ter adesão porque parece apenas mais um encargo. Isso é natural do ser humano. É preciso pensar que esta categoria profissional, depois da família, é a mais fundamental para que a gente possa ter aquilo que todo mundo persegue durante todo o tempo. Isso é possível em determinados momentos, que é nível de bem-estar, que é felicidade na sua essência. Né? Portanto, afeto também aos professores. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje. Temos 2 minutos para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Bullying, o tema. E voltaremos a ele. Né? Nós temos aí, felizmente, um grande número de telespectadores, mas a dinâmica também no controle de televisão, que é quase tão manuseado quanto aos tablets, né, e aos celulares hoje. Por isso nós teremos novos telespectadores em outras novas exibições, daí voltarmos a este tema certamente no futuro, e espero contar com os participantes de hoje, que são sempre tão disponíveis. 2 minutos para cada um, começamos pelo Dr. Ricardo Nogueira. Eu acho que tu colocou muito bem, né? Eu acho que, na verdade, a grande vítima hoje do bullying é o professor. O professor, ele chega na escola hoje com medo, né, de ser agredido, né? Não tem aquele respeito que se tinha antigamente, né? O professor é o mestre, o maestro, né? Por exemplo, na França, os salários são quase todos meio iguais. A grande diferença é que o professor titular, ele fica na mesa num degrau acima, né? Então essa deferência, esse respeito, né,
ao mestre, né? O mestre, aquele que te ensina, que te abre as portas, né? Eu sempre lembro, né, que eu sou o que sou graças à minha alfabetizadora, a professora Emery Osório, né? Ela que me ensinou a ler, né? Então ela para mim é tudo, né? Tive grandes mestres, né, na psiquiatria, o Darcy Abuchain, né, que é o meu mestre da psiquiatria. Então, o professor é aquele que te mostra o mundo, que te incentiva, né, a procurar, a te achar, né? Ele te instiga, né, para aquilo que tu falou, né? O que é a felicidade? De ter o prazer de estudar, né? De ter prazer de descobrir coisas, né? Então, na verdade, assim, ó, o professor, eu acho que o psiquiatra ele é um mercador de histórias, né? Nós levamos uma história de um para o outro, né? Eu conto a tua história para outra pessoa e vou contando. Então, nós somos mercadores de história. E o que a gente quer, e o que a criança quer, e o que chama atenção, é ouvir histórias, né? Então, o professor, eu diria que o psiquiatra é um mercador de histórias e o professor é um contador de histórias. Então, ele mostra um novo mundo, né? Um mundo a partir da palavra, né? Inclusive, um lugar que está sendo reformado é o Museu da Palavra, lá de São Paulo, que foi incendiado, mas quem não foi visitar, que o vá. É uma coisa fantástica, né? A palavra ela é mágica, né? Porque através da palavra até o cego vê, né? Não é verdade? Então, isso que eu acho que está faltando para as pessoas, a conversação, esse resgate. E a palavra, além do conhecimento, tem a questão da emoção, né? Porque não basta tu falar, tu tem que botar a alma naquilo que tu fala, não é? A palavra aproxima e afasta, daí a sua importância. Né? Exatamente. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Cláudia Campos. Professor, como o colega já disse, é uma pessoa que ele trabalha por amor. Os professores, eles fazem aquilo que amam, eles tratam nossas crianças com carinho, com respeito. Os professores se dedicam diariamente durante 200 dias letivos àquelas crianças, no mínimo 4 horas. Eles se doam, eles fazem um diferencial. E se nós temos médicos, advogados, psiquiatras, nós devemos isso a nossos professores. E tanto é que eles têm que ser valorizados. O bullying existe, mas os professores estão ali, lidando com essa situação, trabalhando com eles. E que bom que nós temos alguns programas, porque todo programa que vem agregar, que vem ajudar, é muito bem-vindo nas nossas escolas. Eu estou iniciando agora, dia 13, os nossos professores da minha escola têm formação com uma psicóloga do Brahma Kumaris. Ela vem trabalhar meditação, a importância da meditação, tanto para os professores quanto para os alunos. Os alunos têm que aprender a se conhecer internamente, não é religião, mas sim o conhecimento interior de cada um, a valorização de cada um. Mas isso tem que começar pelo professor. Então, eles terão formação dia 3 e terão mensalmente a presença dela na escola, gratuitamente através do programa, porque é importante que o professor tenha este carinho, que nem diz o colega ali, porque é um carinho que eles estão recebendo. Toda vez que eles têm uma formação, que eles têm alguém contribuindo com a formação deles, é um carinho que eles estão recebendo. E nós, como gestores, como formadores, também nós temos que estar ali auxiliando isso. Muito obrigado, professora Cláudia Campos, diretora da Escola Matias de Albuquerque, de ensino fundamental incompleto, pela participação no Democracia. Luciane Manfro. Bom, os professores, sem dúvida, são fundamentais nesse processo e eles já não são mais só a segunda referência da criança. E, muitas vezes é a primeira referência numa vida social que o aluno tem é o professor. Eu sou professora, né, mas também sou policial e como policial eu tenho muito dedicação ao trabalho preventivo. E eu peço que os professores olhem com cuidado esse programa que nós estamos implementando há 1 ano e meio no estado, que são as CIPAVs, e busquem mais informações sobre ele no nosso site, que é www.cipav.com.br.
Repita, porque esse sempre uma caneta, uma forma de anotar, isso é um pouco distante. www.cipave.rs.gov.br. Eu tenho aqui, ó, ele escrito. A Cipave, ali nesse site a gente informa quem são os nossos parceiros, como é que nós desenvolvemos as ações preventivas, esse cuidado que precisamos ter com os alunos e também com os professores e com os gestores de escola. Podemos auxiliar bastante nesse processo para diminuir os índices de violência, principalmente o bullying. Muito obrigado, professora Luciane Manfro, gerente do programa Cipave, da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia aqui, pela TV Assembleia. Fundamental este contato com a população, onde estão pais, onde estão alunos, onde estão professores, acompanhando e chegando àquela conclusão inevitável de que nada se faz isoladamente. Não existe a chamada produção independente. Quando dizem independente, depende de duas pessoas. Por isso, nós tratamos deste programa hoje, voltaremos, conforme foi dito há pouco, ao tema, porque o bullying não deveria existir, mas ele está na essência das pessoas, precisa ser controlado.